Então agora a gente vai ver escoamento laminar completamente desenvolvido em um tubo. Tá? Então a gente tem aqui um tubo, a gente vai analisar ele em coordenadas radiais. Tá? Então a gente tem um tubo, nossa direção Z seria essa direção, né? Sentido axial, direção R e ângulo θ. Tá? Então a gente está considerando que o escoamento está completamente desenvolvido. E a gente tem aqui o nosso perfil de velocidade, que a gente vai chamar esse perfil de velocidade de Vz. Tá? Então agora a gente vai trabalhar com as velocidades Vθ, Vr e Vz. Vz sentido axial, no sentido de Z, Vθ no sentido da angulação e Vr no sentido do nosso raio. Ok? Então a gente vai trabalhar com essas velocidades. Por mais que a gente não tenha trabalhado ainda em coordenadas radiais, vocês vão ver que é bem tranquilo, só escrever aqui as equações de conservação da massa e conservação da quantidade de movimento, mas é bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Vamos lá. Então, considerações que a gente vai fazer. Regime permanente. A gente vai considerar que a gente tem velocidade apenas em z, tá? Então, o nosso Vθ e o nosso Vr vão ser iguais a zero, tá? O escoamento é axissimétrico, esse palavrão aqui nada mais é do que a velocidade não varia com o ângulo, tá? Então é basicamente isso que a gente está falando aqui, tá? Então a gente tem essa consideração de del e de delθ vai ser igual a zero, tá? Só isso. Então vamos lá, a gente vai começar com a equação da conservação da massa em coordenadas radiais. Então a gente tem aqui a equação da conservação da massa em coordenadas radiais, 1 sobre R, a derivada de R, velocidade VR em R, mais 1 sobre R, derivada de velocidade Vθ em relação a θ, e del de del z da velocidade na direção Z. Ok? Então, aqui a gente tem o que? VR é igual a zero, da nossa consideração 1 aqui, certo? Vθ aqui também da nossa consideração 2, velocidade não varia em função do ângulo, e a gente ficaria apenas com o nosso del de Vz, del z, ok? Isso igual a zero, tá? Então daqui a gente tem que Vz vai ser igual a uma função de R, tá? Por quê? Se aqui, a gente vai chamar essa da nossa consideração 3, beleza? Se a gente sabe aqui nas considerações que não varia com o ângulo, então velocidade não vai variar em função do ângulo, então velocidade Vz não é função do ângulo, ok? Da conservação da massa, a gente tirou que del Vz, del z é igual a zero. Então, a velocidade Vz não depende de z. Portanto, a gente tem que a nossa velocidade Vz só pode ser função do nosso R. Ok? Então, é justamente isso aqui. Ó. Conforme a gente varia em R, a nossa velocidade Vz varia. Ok? Então, a gente tem já conseguimos descobrir isso, que Vz varia em função apenas de R. Da conservação da quantidade de movimento na direção axial. A gente só vai analisar em relação à direção axial, tá bom? Bom, a gente tinha o quê? Regime permanente, né? Regime permanente. A gente vai considerar o quê? A gente vai considerar que não varia, tá? Que as forças de campo são desprezíveis, tá bom? E agora a gente vai começar as simplificações. Vθ e Vr é igual a zero, da nossa consideração 1. Então vamos lá. Da consideração 1, Vθ é igual a zero, Vr da consideração 1 vai ser igual a zero. E a gente vai ficar o quê? Vz, del Vz, del Z. Mas a gente acabou de achar da consideração 3 que Vz não varia em função do comprimento Z. Então dessa parte de baixo a gente ficaria com del P, del Z, mais essa parcela aqui ainda que a gente precisa simplificar. Então vamos lá fazer as simplificações que a gente precisa. Bom, da consideração 2, a gente tem que não varia em função da angulação. E a gente tem da consideração do que a gente achou na conservação da massa,
que a velocidade Vz não varia em função de z. Com isso, a gente vai ficar apenas com o quê? A gente vai ficar aqui, 0 vai ser igual a quem? Menos del P del Z mais mi 1 sobre R, del de del R, R del Vz, del R, isso é igual a 0. Então essa foi a equação que a gente acabou ficando aqui, tá? A gente pode reescrever ela da seguinte maneira, certo? Del P del Z vai ser igual a mi 1 sobre R, derivada em relação a R, de R del Vz del R, ok? Tira aqui o 0. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos reescrever isso aqui para depois integrar. Então a gente vai ficar com R sobre mi dp dz vai ser igual a d de dr de r dvz dr. Por que eu estou escrevendo já com d, né? Porque a pressão vai ser função apenas de z e a nossa velocidade é apenas função de r, tá? Então agora a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer a integral, tá? Então, integrando isso aqui, a gente vai ficar com o que? Se a gente integrar isso aqui, a gente vai ficar com r dvz dr. A gente vai deixar o nosso objetivo é achar a velocidade vz, né? A gente quer achar esse perfil de escoamento. Então vamos lá. Então a gente integrou em relação a dr, vai ser igual a r ao quadrado sobre mi dp dz 2 mais uma constante C1. E agora a gente vai fazer novamente a integral disso aí, tá? Então a gente só simplifica isso aqui, a gente divide por R, né? E dividindo por R, a gente vai ficar com dvz dr vai ser igual a R dividido por 2mi dp dz mais C1 sobre R, ok? Integrando isso aqui, agora sim a gente acha a velocidade Vz, que vai ser igual a quê? Tá? Então a gente faz a integral aqui, de R aqui, então a gente ficaria com R ao quadrado, dividido por 2, mas já tem o 2 aqui, então 4mi dp dz, mais quem? Qual que é a integral de uma constante dividido por R? Vai ser a constante vezes o ln de R mais uma constante C2. Finalmente conseguimos encontrar aqui o nosso perfil de velocidade. O que está faltando aqui? Está faltando a gente encontrar, né, as constantes C1 e C2. Então a gente tem que utilizar condições de contorno. Então vamos lá. Então uma condição de contorno a gente sabe. Condição de contorno 1. Qual que é? Em Rzinho igual a Rzão, que seria, né, na posição da parede, a gente tem que Vz igual a 0, certo? Condição de não deslizamento, certo? Beleza. E agora, qual que vai ser a segunda condição de contorno? Essa aqui é difícil de ver. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entender essa aqui, tá? Então, a princípio, a gente poderia pensar que não tem nenhuma outra condição de contorno. Mas então, vamos pensar. Quando R é igual a 0, vamos supor R igual a 0, tá? Então, seria aqui no centro. Em R igual a 0, a gente tem que ter ali uma velocidade, certo? Uma velocidade finita, certo? Igual a qualquer outro ponto. Então, a gente precisa ter Vz deve ser finito. Vamos ver se isso é possível, tá? Então, Vz para R igual a 0, então aqui a gente teria 0 dessa parcela, teria mais 0 mais um C2, tá? Só que o ln de R, se a gente lembrar aqui do gráfico do ln, como é que a gente ficaria com o ln de R aqui? Tá? A gente ficaria, ó, o gráfico do ln, a gente ficaria com isso aqui, ó.
em função de R. Tá? Então, quando R tende a zero, né? Então ele vai tender o quê? Quando R é zero, tende a menos infinito. Então, na verdade, a gente não teria um valor finito, que a gente não iria conseguir achar a velocidade aqui nesse ponto. Então, a gente precisa que o quê? Logo, em R igual a zero, C1 precisa ser zero. Tá? Por quê? Porque se a gente jogar zero aqui no Ln, vai tender um valor infinito, só que a gente precisa ter um perfil, uma velocidade no centro, não pode, tem que ser um valor finito, né? Então tem que ser um valor plausível. Então não tem como eu considerar essa parcela. Qual que é a única maneira de eu não considerar essa parcela? Se a gente fizer C1 igual a zero, ok? Então agora basta a gente achar quem? Basta a gente achar o nosso aplicar a segunda condição de contorno. Então vamos lá, vamos aplicar a nossa segunda condição de contorno. Qual que é a segunda condição de contorno aqui que a gente tem? A segunda é em R igual a Rzão, VZ igual a zero. Então vamos lá, condição de contorno 1, vamos aplicar, a 2 a gente já sabe que C1 é igual a zero. Então a gente teria aqui em R igual a Rzão, VZ igual a zero. Então 0 vai ser igual a Rzão ao quadrado dividido por 4μ dp dz mais C2. Logo, a gente vai ter que o nosso C2 vai ser igual a menos dp dz r ao quadrado dividido por 4μ. Certo? Então a gente já achou o nosso C1, já achamos o nosso C2, e agora eu volto aqui e reescrevo a minha velocidade VR, tá bom? Eu vou escrever ela aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Então a gente vai ter o quê? A gente tem que C2 é aquilo lá, C1 é igual a zero. Então a gente vai ter que a nossa velocidade VZ, velocidade ao longo de Z, vai ser igual a quem? Basta a gente substituir o C2. A gente deixa em evidência quem? Menos R ao quadrado dividido por 4μ dp dz. A gente deixa em evidência. E a gente vai ficar agora com 1 menos R sobre Rzão ao quadrado. E aqui a gente tem a nossa velocidade Vz, ok? Então aplicamos as nossas duas condições de contorno e achamos então a nossa velocidade ao longo de Z para um tubo com escoamento completamente desenvolvido, escoamento laminar, tá bom? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, vamos achar a tensão de cisalhamento, vazão volumétrico, velocidade média e velocidade máxima agora para o tubo, beleza? Então a gente conseguiu encontrar a nossa velocidade Vz, né, o perfil de velocidade Vz, em função da posição R, e a gente viu que Vz é baseado apenas em R. Então, agora a gente vai achar a tensão de cisalhamento, vazão volumétrica, velocidade média e velocidade máxima para um escoamento laminar dentro de um tubo circular. Tá bom? Então, a tensão de cisalhamento é escrita dessa forma aqui, μ, a variação de VR em relação a Z, a variação de Vz em relação a R. A gente viu que VR não varia aqui em função de Z, e a gente tem apenas que a velocidade Vz varia em função de R, e daqui a gente tem que a tensão de cisalhamento vai ser igual a μ del Vz del R. E agora basta a gente fazer a derivada de Vz em relação a R aqui para encontrar a tensão de cisalhamento. Então a gente vai ter que a tensão de cisalhamento vai ser μ vezes quem? A derivada ali. A derivada vai ficar R dividido por 2μ dp dz. Tá bom? Então, bem simples, só fazer a derivada ali, né? Se a gente fizer a derivada, a gente vai ficar com isso aqui, que a gente pode escrever R, simplificar um pouquinho, né? E fica R sobre 2 dp dz. Tá bom?
Vazão volumétrica. Então vamos lá. Chama tensão de cisalhamento, a vazão volumétrica, a gente sabe que a vazão volumétrica é igual à integral de área, né, de V vezes o produto escalar VdA, tá bom? Aqui, ó, como que isso vai ficar? Vai ficar a integral de 0 até Rzão, certo? De Vz, porque olha só, a gente está analisando essa área, é o produto escalar dessa área, vezes essa velocidade. Então a nossa velocidade Vz e esse aqui seria o nosso dA, tá bom? Quem que vai ser o nosso dA? dA é igual a 2πr dr. Isso aqui pode gerar um pouco de dúvida, tá? Então vamos lá, ó. Se eu fizer a integral de dA, só a integral de dA, o que eu vou ficar? Integral de 2πr dr. Ficaria 2π r ao quadrado sobre 2, então seria πr ao quadrado. Então olha só a área de um círculo. Então tá ok, tá? Só para porque isso aqui, esse dA aqui pode às vezes gerar um pouco de dúvida. Beleza? Então esse é o nosso dA, tá bom? E agora? Agora basta substituir o meu VR e fazer a integral. Então eu vou ficar aqui, a vazão volumétrica vai ser igual a integral de 0 até Rzão de menos r ao quadrado por 4μ. Estou só escrevendo ali o nosso Vz, né? dp dz vezes 1 menos r sobre Rzão ao quadrado, certo? Vezes o nosso dA, que é 2πr dr. 2πr dr. Bom? Então agora a gente vai fazer essa nossa integral aqui. Então, resolvendo isso aqui, a gente ficaria com que vai ser igual a menos π Rzão à quarta dividido por 8μ dp dz, certo? Então, a mesma coisa que a gente fez na placa, a gente faz agora, tá? Em relação à queda de pressão. Para completamente desenvolvido, para um escoamento completamente desenvolvido, dp dz é igual a P2 menos P1 dividido por L, que a gente ficaria com menos ΔP sobre L, em que L é a distância entre P1, entre a seção 1 e a seção 2. E daí a gente pode reescrever essa nossa vazão volumétrica aqui, que a gente encontrou, como Q vai ser igual a π vezes ΔP, R à quarta, dividido por 8μL, que é igual a π ΔP, d na quarta, se a gente quiser deixar em função do diâmetro, 128μL. Ok? Achamos aqui a nossa vazão volumétrica. E a nossa velocidade média? Vamos lá. Velocidade média, desse caso, vai ser igual a quê? Então a gente sabe que a velocidade média é igual a Q sobre a área, tá? Então a gente fica com Q dividido pela área, que é o nosso πRzão ao quadrado, e a gente vai ter uma velocidade média, então, que é igual a menos r ao quadrado, 8μ dp dx, certo? Então, só substituir aqui e achamos aqui a nossa velocidade média, tá bom? Por último, a nossa velocidade máxima. Onde que eu tenho a velocidade máxima? Bom, quando a derivada da velocidade em relação a r for igual a zero, eu vou ter o meu Vz máximo, certo? Seria esse ponto aqui. Então, aonde que isso vai acontecer? Então, se eu fizer a derivada de Vz em relação a r igual a zero, eu vou tirar isso aqui, ó, que dVz dr vai ser igual a r dividido por 2μ dp dz, que é igual a zero. Então,
a velocidade vai ser máxima em R igual a zero. Basta agora eu substituir essa posição aqui e vou achar o meu VZ máximo, né? Que ele vai ser igual a quê? VZ máximo vai ser igual a R igual a zero, então seria zero, então vai ser menos R ao quadrado sobre 4.000 dp dz. Quadrado sobre 4.000 dp dz. Beleza? Então, essa é a nossa velocidade máxima. E se a gente reparar, nossa velocidade máxima vai ser igual a 2 vezes a nossa velocidade média. Beleza? Então, agora sim, a gente termina a nossa dedução. Ok?